Hora do nosso quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma executiva que respira comunicação desde sempre. Tem uma sólida trajetória no marketing, com passagens marcantes por grandes agências e empresas. É filha de Célia Belém, uma das figuras mais respeitadas da publicidade aqui no Brasil. Cresceu cercada pelo universo criativo, o que, sem dúvida, ajudou a moldar sua visão estratégica e sensível sobre marcas, tecnologia e comportamento. A protagonista de hoje é Laura Chiavone, head de agências da Meta no Brasil, empresa dona de marcas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Laura é uma estrategista de carreira internacional, construiu sua trajetória entre Brasil, Estados Unidos e Europa, transformou propósito em estratégia, liderança em transformação e tecnologia em ferramenta de impacto. Mas a sua jornada vai muito além dos cargos de liderança. Ela é pesquisadora, pensadora de negócios, fundadora de iniciativas como Like a Boss, voltado para a formação de líderes mulheres. E é apaixonada por tudo que envolve inovação, criatividade e diversidade. É um prazer ter você aqui, Laura. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você, A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Laura Chiavone? Como é que você se define? Cris, eu sou uma menina curiosa, disciplinada, estudiosa, fui representante de classe, todas as minhas salas desde criança, amo arte, sou mãe, sou filha, e eu acho que esse interesse por arte, história, que me levou aonde eu tô. Eu acho que quando a gente pensa hoje nessa trajetória, unindo todos esses aspectos, é muito fruto de quem eu fui quando eu era criança. Você trabalha na área de tecnologia, é uma área muito masculina. Quais foram os principais desafios pelos quais você passou ao longo da sua carreira? Hoje em dia, talvez um pouco menos, mas se a gente voltar lá atrás, tinha muito mais homem do que mulher. Sim, foram muitos desafios ao longo da vida, pensando que eu comecei muito nova, então eu comecei a trabalhar com 18 anos. Então, no começo, era porque eu era muito nova. Ou porque eu era filha da minha mãe. Minha mãe era uma publicitária famosíssima quando eu comecei. E eu tive que começar meio que fugindo dessa filiação para poder construir a minha história. Conta para as pessoas quem é a sua mãe. Minha mãe chama Célia Belém, é uma das pioneiras, líderes do mercado publicitário brasileiro. E tanto é que o sobrenome dela é Belém, e eu uso Chiavone, que é o sobrenome do meu pai, para conseguir construir a minha história, por orientação dela. Ela falou, você não vai usar o meu sobrenome, você vai usar o sobrenome do seu pai, e você vai construir o seu próprio caminho. Então, assim, ao longo da carreira, foram vários diferentes obstáculos. Obstáculos porque eu era muito jovem, obstáculos porque eu era mulher. Mulheres geralmente têm que se provar muito mais do que os homens, precisam aprender a confiar em si mesmas, precisam entender que esses vieses inconscientes, eles são construídos historicamente, né, há muito tempo. Aliás, esse é o meu tema do mestrado. E que tem muitas chaves que estão dentro da gente, para a gente destravar, e estão do lado de fora também. Então, conforme eu fui encontrando as oportunidades, eu fui navegando e o mundo foi se abrindo. E o que a Laura de 18 anos gostaria de ter sabido lá atrás e que teria, de certa forma, te ajudado na Laura de hoje em dia? Olha, como carreira, eu acho que aprender a ter calma teria sido bom. Mas a Laura de 18 anos era assim, um furacão. Muito ansiosa. Ansiosa, queria fazer tudo, queria ver tudo. De um certo modo, é bom. Eu acho que são fases da vida em que essa energia é importante pra gente. Mas eu acho que quando eu olho para trás, eu faço muito esse exercício hoje ainda. Não com a Laura de 18 anos, mas é a Laura de 80 anos falando comigo. Eu tento pensar um pouco o que eu estou construindo hoje, pensando na história, no todo do que vai ser minha vida. Então, olhando para trás, eu acho que se eu tivesse tido paciência, um pouquinho mais de paciência, eu teria sofrido menos, eu acho. Mas o que você falaria hoje para mulheres que estão aqui nos assistindo e que gostariam de um dia chegar num cargo como o seu? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é
esteja pronta, porque você não sabe qual vai ser o momento da sua oportunidade. E como ficar pronta? Eu acho que saber onde você quer chegar, não necessariamente o lugar, porque, veja, quando eu tinha 18 anos não existia nem rede social. Sim. Como eu saberia exatamente onde eu estou? Mas sentir aonde você quer chegar. Eu quero estar num lugar de liderança, eu quero construir uma história de sucesso, eu quero construir uma história que tem outras pessoas comigo. Então, ter essa consciência de onde você quer chegar é muito importante, porque o curto prazo é a única coisa que você controla. E a sua visão de longo prazo você consegue ter. O médio prazo é inexistente. Você vai ter que responder às oportunidades que a vida vai te trazer. E você não sabe quando elas vão acontecer. Então, assim, esteja pronta. Se você quer se aprimorar numa determinada carreira, estuda. Se você quer estar preparado para encontrar alguém muito importante, falar com a Cris Pelagio, por exemplo, se prepare, esteja pronta, porque as oportunidades vão aparecer na hora que a gente não necessariamente está esperando. Os programas de mentoria ajudam? Eu sei que você é mentora também de mulheres, eles ajudam nessa questão da inclusão, de cada vez as mulheres se sentirem mais confortáveis para tentar chegar nesse lugar que para os homens talvez seja mais fácil do que para a gente, ou mais natural? Eu acho que sim. O que eu mais valorizo quando a gente pensa em mentoria é que uma mentora é alguém que vai conseguir falar para você sobre os seus desafios do ponto de vista dela. Como foi a trajetória dela, o que ela passou. E para muitas mulheres, elas não têm referências. Então é difícil você querer ser o que você não pode ver. Então, quando você tem uma mentora, você pode perguntar como foi criar um filho e ter uma carreira. Como foi mudar para os Estados Unidos e trabalhar num outro lugar? Você pode fazer perguntas sobre como é que a pessoa conseguiu investir, juntar dinheiro, criar patrimônio. Tem muitas coisas que muitas vezes, quando a gente está com 18 anos ou começando, a gente não sabe como faz. Então, acho que fazer essas perguntas e buscar pessoas que podem responder é muito importante. Eu continuo tendo mentoras e mentores e continuo mentorando, porque eu acho que esse é um ciclo que não acaba. Ah, interessante isso. Você não só faz como você dá, você faz os dois lados ali. Totalmente. É que nem terapia, né? O terapeuta tem que também fazer terapia. Você criou o projeto Like a Boss. O que é esse projeto Like a Boss? Quando ele foi criado e com qual objetivo? Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2017, eu recebi, eu não sei, centenas, milhares, não sei dizer quantas mensagens por todos os canais que eu tinha de redes sociais de pessoas pedindo aconselhamento. Você foi por quê? Para trabalhar? Fui trabalhar para a Tribal, fui ser Chief Strategy Officer para a América do Norte, lá de Nova York. Então, atendendo ali os clientes dos Estados Unidos, Canadá e alguns clientes globais também. Foi um salto na minha carreira, foi um desafio muito grande, porque é uma agência digital. Então, não só digitalmente, mas pensando nos Estados Unidos, pensando em outra cultura, eram muitos desafios somados. Outra cultura, outra língua, é tudo diferente? Tudo somado. Meu filho tinha 6 anos, eu tive que descobrir um monte de coisas novas. E as pessoas queriam saber de mim como fazer aquilo. Mas como você chegou aí? Como você recebeu essa proposta? Como faz? Como faz para poder chegar até aí? E eu comecei a perceber que eu estava ouvindo perguntas muito parecidas, que é, como eu posso me posicionar? Como eu posso me preparar para gerir pessoas? É possível organizar uma carreira internacional tendo uma família? Então, tinha algumas perguntas em comum. Ao mesmo tempo, eu queria atender todo mundo. Mas eu me dei conta que não seria possível. E a vida em Nova York era uma vida tão louca, sem ajuda, sem rede de suporte, que com seu filho com 6 anos. Pequeno, uma loucura. E um dia eu fui convidada para dar uma palestra em Varsóvia. Então, eu fui para Varsóvia e lá eu encontrei colegas do MBA que eu fiz. E uma dessas colegas, me ouvindo falar desse meu desafio de eu queria atender todo mundo, ela falou, amiga, por que você não cria um produto digital? Aí você digitalmente consegue agregar todos essas perguntas e entregar em escala para mais pessoas. Eu falei, putz, está aí uma boa ideia. E aí eu criei o Like a Boss, que é um compilado dos maiores aprendizados que eu tive na vida, tanto acadêmicos, vindo do mundo de universidades, que eu tive a oportunidade de ter acesso, quanto experiências totalmente pessoais, de coisas que eu aprendi, que não li em nenhum lugar, mas que eu descobri que foram bem importantes na minha vida.
Então, eu organizei tudo isso num curso digital e eu abri esse curso para o mercado em português, com uma maneira de eu conseguir devolver o meu conhecimento. E, além disso, a cada 5 cursos que eu vendia, eu dava uma bolsa gratuita, que foi uma forma também de aumentar ainda mais esse acesso. Então, o curso foi muito legal para poder oferecer esse conhecimento, me manter conectada com o Brasil e também, de alguma maneira, foi um negócio ali que me ajudou durante esse meu tempo em Nova York. Ele ainda existe ou não mais? Eu acabei de tirar ele do ar porque eu vou fazer a versão 2.0. Ah, legal. Pensando que já fazem então, 7 anos, foi lançado em 18. De lá para cá, eu sou outra pessoa. Cresci, aprendi, apanhei, aprendi bastante. Então, eu acho que eu consigo entregar ainda mais coisas. Aguardem o Like a Boss 2.0. O que essas experiências todas suas, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, essas viagens que você faz, você viaja sem parar, esse monte de prêmios que você já ganhou no Festival de Publicidade de Cannes, por exemplo, já ganhou 15, né, Leões? É uma loucura a quantidade de prêmio. O que isso tudo te fez, te moldou como líder? Acho que essas experiências todas trazem um repertório enorme do tamanho do mundo e logo uma humildade grande do tamaninho que a gente tem. Então, acho que essa combinação me fez aprender a potência que a gente pode ter quando a gente quer de fazer transformações do lugar que a gente tiver. Então, por mais que às vezes pareça muito grande, né, ter ido morar nos Estados Unidos, ter tido esses cargos todos, foi um grande desafio ser uma mulher latina lá. Foi muito difícil, eu tive que reaprender uma porção de coisas, tive que aprender a navegar, então eu aprendi a ser uma tradutora das coisas, tradutora de culturas, tradutora de pessoas e usar as minhas habilidades para conseguir navegar em muitas culturas e negociar com muitos perfis diferentes de pessoas, sabe? Acho que essa exposição, quanto mais a gente pudesse dar exposição ao diferente da gente, mais repertório vem para a gente poder se comunicar. Você, como especialista em comunicação, a gente aprender a colocar as nossas ideias e receber as ideias dos outros. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tenho hoje para transformar os lugares e as coisas aonde eu encosto. Aproveitando que você falou dessa questão de ser uma latina nos Estados Unidos, queria te ouvir também sobre como a sua atuação nos projetos More Girls e Good Latinas for Good influenciam a sua abordagem ou influenciaram a sua abordagem profissional? São 2 projetos que eu sou totalmente apaixonada. O More Girls é um projeto de impacto social que tem como objetivo dar mais visibilidade para mulheres criativas no universo publicitário, como você começou falando, um universo que por muitas vezes é masculino, ou era, agora nem tanto, mas o universo dos criativos ainda tem espaço para mulheres crescerem. Então, eu comecei trabalhando como embaixadora para a América do Norte, do More Girls. Eu queria ser diplomata, então foi o mais perto que eu consegui chegar do lugar de embaixadora. Tenho muito orgulho desse meu cargo. Então, venho ajudando essa iniciativa. E o Good Latinas for Good é o projeto mais jovem, tem 2 anos, mas é um projeto potentíssimo, onde mulheres muito sênior, de origem latina, que estão em posições no mundo inteiro, posições de liderança, são CEOs, são Chief Marketing, Chief Growth, Chief tudo, elas se juntaram para poder potencializar e alavancar a próxima geração de latinas no mundo corporativo, no mundo, com o objetivo de impactar 100 mil mulheres nos próximos anos, através de mentoria, conteúdos digitais e todas as plataformas que a gente tem. Então, é importante para mim me manter devolvendo para as comunidades que eu faço parte, tudo aquilo que eu aprendi, porque eu sei que, junto com o privilégio, vem uma responsabilidade enorme. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Concordo com você. Vamos falar da Meta. Qual é o papel que você enxerga de Facebook, Instagram, WhatsApp, dentro das estratégias de marketing das agências hoje em dia? Olha, a Meta hoje tem uma parceria muito profunda, é muito próxima do universo de agências no Brasil e no mundo. A gente vem trabalhando muito próximo das estratégias de marca para poder agregar tecnologia da forma mais humana possível, porque o universo publicitário e de marcas é sobre gente, é sobre ideias e sobre cultura.
Então, desde pensar como é que você leva um vídeo com um criador para uma marca se comunicar mais próxima do seu público, até criar, por exemplo, um agente de AI no WhatsApp para fazer com que aquela conversa seja mais personalizada, até conseguir pensar como que a gente pode fazer uma combinação para a mensagem daquela marca ir mais longe, usando inteligência artificial. É uma parceria, assim, profunda que a gente tem com as agências do Brasil inteiro e que, com certeza, só continua crescendo aí conforme a gente vem lançando mais produtos e conectando mais gente no mundo inteiro. E você percebe uma transformação mesmo com o uso de IA dentro desse universo, nesse cenário? Absolutamente. Está mudando tudo, vai mudar mais ainda? A tecnologia, ela historicamente traz mudanças, mas não necessariamente essas mudanças precisam ser ruins, né? Quando a gente pensa nas grandes transformações tecnológicas que o universo de comunicação teve, rádio, TV, digital e por aí vai, quando a gente olha hoje, essas mudanças elas vieram para transformar o jeito que a gente se comunica e muitas vezes para reinventar o jeito que a gente faz as coisas. Então, o que a gente tem enxergado hoje é que todas as ferramentas de inteligência artificial, elas vêm para melhorar como os processos são feitos, aumentar a eficiência, deixar os humanos cada vez mais humanos, para serem mais criativos, para serem mais estratégicos, quando a inteligência artificial toma conta de tarefas repetitivas e operacionais e fazer coisas que os humanos não fazem, como, por exemplo, todas as nossas ferramentas de entrega de campanha de mídia, elas conseguem entregar resultados de muita eficiência sobre o investimento. Por quê? Porque ela vai saber como entregar melhor em tempo real, numa escala de milhões de entregas ao mesmo tempo. Então, é bem interessante. Quanto mais a gente conseguir aprender a duplar com a inteligência artificial, melhor a gente vai conseguir, acho que, entregar resultado para os negócios que a gente fizer parte. E aí, claro, colocando os criadores aí de conteúdo dentro dessa história. Como é que vocês, de fato, ajudam, apoiam esses criadores nessas criações, né? Esses creators, nessas criações aí de campanha, para uma entrega ainda melhor? Os criadores de conteúdo viraram uma indústria dentro da indústria, né? Uma área importantíssima e muito fundamentalmente, por quê? Porque a voz deles, o jeito, a linguagem desenvolvida por eles se conecta muito com as pessoas querem, elas se entretêm, elas aprendem, elas criam conexão com esses criadores. Então, na Meta, a gente tem uma área de parcerias que trabalha muito perto dos criadores de todos os tamanhos, do criador que está crescendo até aquela figura pública grande, apoiando, ajudando esses criadores a conhecerem cada vez mais as nossas ferramentas e saberem, enfim, em primeira mão aquilo que a gente vai lançar. E, ao mesmo tempo, a gente faz muitos projetos conectando as marcas com os criadores, tentando ajudar as marcas a descobrirem esses criadores. Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que chama Creators Marketplace, que é uma forma das marcas poderem conhecer criadores de todos os perfis, de todos os jeitos, quando elas querem descobrir novas maneiras de se comunicar com eles. E aí a gente faz gravações nos nossos estúdios, a gente traz outros parceiros de fora, a gente conversa com as agências de criadores. É um mundo que está aí, que a gente vai descobrindo e vai desenvolvendo junto e vai aprendendo junto também, né? Porque hoje é o retrato, mas a gente fala do filme. É um universo que não para de se desenvolver e lá na Meta é assim. Aprendeu tudo, no dia seguinte tem que aprender tudo de novo. E você, hoje em dia, antigamente tinha muito aquela coisa de número de seguidores. Quanto mais número de seguidores, era o que ia trabalhar mais, o que ia conseguir mais job. Hoje em dia isso já mudou completamente, né? Porque até os influenciadores menores, os micros, mais nichados, eles têm o seu lugar, eles têm o seu espaço. E talvez até consigam vender mais do que os maiores. Exatamente. Acho que hoje a gente chegou num nível de maturidade do que é a mídia digital, que a gente consegue atribuir resultado de negócio. Então, antigamente, quando a gente pensa naquelas mudanças, né, que eu falei de tecnologia, do rádio para a TV, as pessoas começaram a pensar em TV como era o rádio. Começaram a pensar em internet como era a TV. Sim. Então, acho que a gente já conseguiu evoluir pensando que a gente não está falando do mundo digital só pensando nisso, no like, no que viu, que não viu, mas qual é o seu objetivo de negócio? É o que a gente pergunta para todos os clientes. O que você quer alcançar no final do dia?
Qual é o seu objetivo? É vender? É ser mais conhecido? É que as pessoas conheçam novas linhas de produto? É fazer um super lançamento? É chegar em novas audiências? A estratégia, ela vai de acordo com o objetivo. Ela vai de acordo com o objetivo e a gente hoje já tem metodologias de mensuração onde a gente consegue medir exatamente o que você conseguiu alcançar com cada uma dessas nossas soluções e, na grande maioria das vezes, com o aporte que a gente tem de tecnologia, principalmente AI, a gente entrega isso com um resultado cada vez melhor. E por isso que a gente vê a Meta entregando resultados cada dia melhores e as nossas ações crescendo, os nossos números de usuários indo cada vez mais. A gente está em 3,4 bilhões de usuários. Um número, assim, absurdamente grande. É uma loucura. É uma loucura, com a quantidade enorme de vídeos compartilhados o tempo todo, porque acho que a gente vem aprendendo com essas dinâmicas e consegue entregar para os clientes lá no bottom line, onde ele quer o resultado. Tem algum lugar que você ainda queira chegar? Ou você está satisfeito onde você está hoje? Eu estou zero pronta para me aposentar. Estou muito longe disso. Eu acho que quando eu entrei na Meta, eu estava fazendo entrevista, me perguntaram porque eu queria trabalhar lá. Porque eu já trabalhava numa empresa de inteligência artificial e futuro lá nos Estados Unidos. Mas eu falei, gente, olhando para frente, eu vejo que a gente vai passar por grandes transformações de tecnologia que vão mudar o mundo, vão mudar minha profissão, vão mudar muitas coisas. E eu não quero só assistir, eu quero fazer parte de quem está fazendo essa mudança. Tem quantos anos você está na Meta mesmo? 4 anos e meio. 4 anos. É. Então, assim, parece que faz 20, parece que faz 1. Dependendo do momento, né? Depende da tecnologia, né? A gente acabou de lançar o Threads, por exemplo. A gente está lançando agora todos os devices, né? De óculos, de mixed reality, mistura a inteligência artificial com o que é mais tridimensional. Então, tem tanta coisa que acontece que, para mim, é sempre um começo. Como eu falei, a gente aprende e tem que aprender tudo de novo. Então, é muito excitante, assim. É um universo muito legal, um bom momento para trabalhar nisso que a gente faz. Tem alguma novidade vindo por aí que você possa antecipar? Tem muitas. Eu não posso falar, mas a mais interessante agora é a Meta AI, que eu não sei se você já usou, mas já está sendo usada por 1 bilhão de pessoas no mundo. Assim, a quantidade de usuários é enorme e a gente tem conseguido... Não é que eu já usei, eu uso todo dia Meta AI. Tá dentro do Instagram, Exatamente. Tá dentro do WhatsApp, agora tem o appzinho sozinho dela, tá em todos os lugares. E é incrível a capacidade que a gente tem, acho que desenvolvendo inteligência artificial junto com os nossos parceiros, de ter ideias. Então, tem tanto projeto no forno legal que a gente está fazendo com as agências, com os anunciantes. Cannes Lions está chegando aí. Sim. Vai ter muita coisa legal que a gente vai anunciar. A sua semana mais louca do ano. Semana mais louca do ano, porque é uma semana disso, é uma semana de conexão, semana de anúncios, de contar novidades, de ouvir muito, de aprender muito e preparar para o que vai ser o segundo semestre do ano. Festival de Publicidade de Cannes. Para a gente terminar, nosso tempo já acabou, mas eu sempre gosto de terminar com uma pergunta. O que significa para você ser protagonista da sua própria vida, uma vez que o nosso quadro se chama Protagonistas? Cris, eu acho que o maior privilégio que a gente pode ter é poder fazer escolhas. Não é fácil você conquistar o direito de fazer escolhas na sua carreira, na sua vida. Então, para mim, ser protagonista é poder ser dona das minhas escolhas. Então, eu trabalhei a vida inteira, vou fazer logo mais 30 anos de carreira, com o objetivo de poder fazer essas escolhas. Então, se eu estou aqui hoje, é uma escolha nesse lugar da carreira, criando meu filho, sonhando com a próxima viagem que a gente vai fazer, com novas tecnologias que eu quero conhecer. Então, eu acho que todas nós mulheres deveríamos conseguir chegar nesse lugar de protagonismo, de poder fazer as próprias escolhas. Que assim seja. Laura, muito obrigada. Bom demais ter você aqui com a gente. Obrigada.